Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? A videoaula de hoje vai ser esse centrinho de mesa bem simplesinho, tá bom, pessoal? Feito com todo amor e carinho, tá bom? Pra vocês. Fazia algum tempo que eu não fazia algum trabalho assim que não fosse barradinho, né? Como vocês vem me acompanhando aí por isso eu pensei aí num centrinho de mesa, tá bom? E o resultado foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Eu usei nesse centrinho de mesa aí o barbante número 6, tá? A cor cru e também as coloridas também foi o número 6, tá bom, pessoal? A agulha que eu usei foi a agulha 3,5 milímetro, tá? A tensão da minha agulha, do meu ponto, ele não é nem apertado e nem muito largo, ok? Se você tem a tensão do seu ponto muito apertadinho, eu aconselho você estar usando a agulha número 4, ok? Bom, esse centrinho, ele ficou com aproximadamente, né, 45 centímetros, tá bom? Eu acho que foi um tamanho bom aí para você colocar no centro de uma mesa, né? E é isso, tá, pessoal? Ele não é difícil de fazer, é bem facinho. Eu tentei explicar o mais detalhadamente possível, principalmente porque eu sei que tem aqui no nosso canal bastante pessoas aí que tá começando nesse mundo da arte do crochê que eu amo, tá bom? Então, olha só, você que é iniciante, eu tentei fazer aqui o mais detalhadamente, explicar o mais detalhadamente possível. Espero que você você consiga entender e que você também consiga fazer aí esse trabalhinho, tá ok? Então é isso, tá? Vamos aí então ao passo a passo de mais um trabalhinho feito com muito amor e carinho, ok? Então vamos ao passo a passo. Bom, então, olha, com o barbante número 6, eu vou fazer aqui iniciar com o meu nozinho, o meu círculo mágico. Eu faço dessa forma. Coloco o fio aqui na frente dos 3 dedos, dou uma volta aqui assim, ó. Coloco a agulha aqui por baixo do primeiro fio e com o gancho da agulha eu puxo lá de trás aqui pra frente, tá? Já vou dar uma torcida aqui, ó. Esse fio aqui, com esse fio eu faço a minha primeira correntinha, tá? E aqui eu vou precisar de mais 2 correntinhas, tá? Para 3 correntinhas no total, que equivale a um ponto alto. Laço a minha agulha e vou fazer mais uma correntinha de espaço. Então, no total, o início, eu fiz 4 correntinhas. Laço a minha agulha, vou aqui no círculo mágico e faço um ponto alto, ok? Uma correntinha de espaço, laço, vou aqui no círculo, coloco a agulha e faço mais um ponto alto. Então, a gente vai fazer um ponto alto separado por uma correntinha, ok? Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos altos. No total, eu preciso de 10 pontos altos, sempre separado por uma correntinha, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, uma correntinha, laço, 6 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, uma correntinha, 8 pontos altos, uma correntinha, 9 pontos altos, uma correntinha e 10 pontos altos, uma correntinha. Agora eu vou pegar esse fiozinho aqui, ó, puxar. Por enquanto não vou apertar, tá? Então, olha só, terminei com uma correntinha. Agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, tá? Agora, nesse momento, se você quiser dar uma apertadinha aqui, ok. Então, tá feito aqui a minha primeira carreira, um ponto alto separado por uma correntinha. Total são 10 pontos altos, tá ok?
Então, a gente vai fazer sempre dessa forma, ponto alto em cima de ponto alto. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço ainda nesse mesmo ponto alto aqui, de base, coloco a agulha e faço mais um ponto alto. Então, eu fico com 2 pontos altos na segunda carreira, tá? Separado por uma correntinha. Laço no próximo ponto alto, coloco a agulha e vou fazer 2 pontos altos em cima dele. Desta forma. Tá bom, pessoal? Perdão, aqui é separado por 2 correntinhas. Então, é uma correntinha, 2 correntinhas, laço no próximo ponto alto, 2 pontos altos. 1 e 2. Ok? 2 correntinhas de separação no próximo ponto alto de base, 2 pontos altos. Apenas na primeira carreira foi uma correntinha de separação. Agora em diante vai ser assim, olha, 2 correntinhas de separações, tá bom? Então, 2 correntinhas, pro próximo, 2 pontos altos. E vou seguir assim dessa forma até o finalzinho dessa carreira, tá ok, pessoal? Então, vou fazer no meu aqui, aí eu já retorno. Bom, então, olha só, a segunda carreira, tá? Vou fechar aqui 2 correntinhas, né? Aí eu conto, sempre eu conto, olha, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, toda vez na hora da finalização é dessa mesma forma. Coloco a agulha na terceira correntinha, puxo uma laçadinha, fecho com ponto baixíssimo. E aí ele já sai em cima do ponto alto, olha só, tá? Então, ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos formar 10 motivos, tá? Aqui, no início, eu sempre vou subir 3 correntinhas, laço. No último, ó, 1, 2, o último ponto, eu vou sempre colocar 2 pontos altos, tá ok? Então, coloco 1 e 2 no último, ok? Aí, agora, nessa terceira carreira, eu vou trabalhar com 3 pontos altos. 2 correntinhas, como sempre, tá bom? De separação, olha só, 1, 2. No primeiro, eu coloco um ponto alto e no último, 2 pontos altos em cima dele. Vai ser o aumento vai ser sempre no último ponto, tá bom? Do motivo, de cada motivo. Sempre 2 correntinhas de separação. No primeiro, eu coloco sempre um ponto alto e no último, eu sempre coloco 2 pontos altos. Então, a gente vai seguir dessa forma até lá no final, ok? Chegando no final, volto aqui novamente pra gente fechar a carreira junto e não ficar nenhuma dúvida. Bom, então, olha só, terceira carreira, 3 pontos altos separado por 2 correntes. Então, eu fiz aqui já as 2 correntinhas, né? Como eu já disse, olha, sempre vou fechar da mesma forma, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, coloco a agulha, fecho com ponto baixíssimo. E ele já fecha em cima do primeiro ponto alto, tá? Então, quarta carreira, eu vou subir 3 correntinhas, como sempre. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto em cada pontinho de base, tá? E aqui no último, como eu já disse, eu sempre acrescento aqui, ó, um ponto alto, tá? Então, agora, nessa quarta carreira, eu vou ficar com 4 pontos altos, sendo que o aumento vai sempre ser aqui, ó, no último ponto, tá bom? Isso para todas as carreiras, tá, pessoal? E depois, olha, 2 correntinhas de separação sempre. Então, repetindo, o primeiro, eu sempre, os primeiros pontos aqui, olha, né, eu sempre vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E para não esquecer, no último ponto do motivo, ó, é onde eu vou fazer o meu aumento em cada motivo de cada carreira, tá bom? Então, vai sempre ser assim, ó, o aumento sempre no último motivo, perdão, no último ponto de cada motivo, né? Aí, sempre separado por 2 correntes, tá bom, pessoal? E eu vou fazer dessa forma até eu ficar com, no total, 11 pontos altos, olha só, veja bem, eu estou aqui com 4 pontos altos, então eu vou subindo sempre dessa forma, sempre fechando do mesmo jeito, subindo do mesmo jeito, fazendo aumento sempre do mesmo jeito que é no último ponto, sempre 2 correntinhas de separação de um motivo, entre um motivo e o outro, tá? Eu vou subir dessa forma aqui, ó, até formar aqui 11 pontos altos, tá bom, pessoal?
tá? Então, eu vou fazendo o meu aqui, sempre subindo desse jeito, e aí eu já retorno. Bom, pessoal, então, olha só, eu já fiz aqui, tá vendo? Olha, sempre no último ponto, eu fui fazendo o aumento, tá? E eu tô aqui com 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos, como eu havia dito, tá? Eu vim subindo, olha, sempre do mesmo jeito. Agora, nessa outra carreira aqui, eu vou fazer 3 correntinhas para iniciar, um ponto alto em cada ponto de base aqui, sem fazer aumento, tá? Então, eu vou fazer 11 pontos altos. Já tenho as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Vou fazendo aqui, ó, um ponto alto em cima de cada ponto de base. Total vai ser 11, então. Bom, então, olha só, fiz aqui os 11 pontos altos, sem fazer aumento, tá? Agora, aqui no espaço de 2 correntinhas, eu vou colocar 3 pontos altos, para fechar essa carreira todinha com um ponto alto, tá ok? Então, no espaço de 2 correntinhas, eu coloco 3, e aqui nos pontos altos, eu vou subir ponto alto sobre ponto alto, sem fazer aumento nessa carreira, tá? Nessa carreira, eu não faço aumento, e o aumento vai ser os 3 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. Então, vou fechar essa carreira todinha, olha, com um ponto alto, e vou finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Bom, pessoal, então, olha só, fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar esse barbante aqui, tá bom? Uma apertadinha aqui assim, ó, tá? Bom, agora... Bom, então, olha, eu vou fazer aqui, olha, com a cor verde, né? Esse verde é um verde mesclado, número 6, barbante número 6, tá ok? Faço um nozinho aqui na agulha, ó. Eu laço a minha agulha aqui, olha, onde eu tenho esses 3 pontos aqui, só como referência, tá, pessoal? Vou vir aqui no ponto do meio e faço um ponto alto, tá? 2 correntinhas, laço e coloco mais um ponto alto no mesmo ponto de base, tá bom? Olha, vai ficar um ponto V. Aqui, no início, tá, pessoal? No início, aqui, ó, por volta, quando eu chegar aqui nesse outro lado aqui, eu vou voltar aqui com vocês para fazer junto, tá bom? Mas olha só, presta bem atenção. Aqui eu fiz um ponto V, ok? Laço, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Novamente, eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto, tá? Ok? Por enquanto, olha, tá desse jeito aqui, ó. Um ponto V no ladinho do outro, tá? Agora, até chegar aqui nesse outro lado, ó, tá vendo? Comecei aqui, basicamente aqui do outro lado, tá bom? Eu vou fazer todo esse lado aqui agora do mesmo jeito, até chegar aqui, ó, desse outro lado, tá bom? Vai ser dessa forma, ó, ponto V, tá? 2 correntinhas para separar, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto no mesmo ponto de base, tá? Aí eu faço novamente 2 correntinhas, pulo um ponto de base no próximo, sempre pulando um ponto de base, tá? Aqui no início também, olha, eu pulei, fiz aqui, pulei um no próximo, tá? Pulei um no próximo, pulei um no próximo. Sempre tem um ponto sem fazer aqui, ó, tá bom, pessoal? Lá no finalzinho eu vou precisar desses pontinhos aqui que não tá sendo trabalhado, tá bom? Então, se atente também a esse detalhe, tá? Então, olha só, fiz um ponto alto, ok? Vou fazer 2 correntinhas e no mesmo ponto, um ponto alto, para formar o meu ponto V. Para separar um ponto V do outro, eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo eu vou fazer o meu ponto V, ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto, tá? 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, no próximo ponto V, um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, tá bom, pessoal? Então, olha só no início aqui, ó, ficou desse jeito, um ponto V no ladinho do outro.
Restante, olha, sempre separado por duas correntinhas, tá vendo? E aí ele vai ficar assim com esse efeito todo franzido aqui, tá bom? Então você vai fazer dessa forma que eu vim fazendo aqui, ó, ponto V separado por duas correntinhas, tá vendo? Ponto V separado por duas correntinhas, ponto V separado por duas correntinhas, até chegar mais ou menos aproximadamente, olha, do outro lado aqui, que aqui a gente também vai ter que fazer uma diminuição, tá? Eu já fiz um modelinho, tá? Uma amostra, e eu vou precisar de diminuição, tá? E a diminuição vai ser essa daqui que eu tô mostrando, tá? Ó, aqui eu não tenho duas correntinhas, o restante eu tenho, aqui eu não tenho. Então aqui do outro lado, tá? Eu vou fazer outro. E quando eu chegar aqui do outro lado, eu venho aqui de novo pra gente fazer junto, tá bom, pessoal? Então eu vou fazendo o meu aqui, sempre pulando um ponto de base, tá? Se atente a isso, ok? E é isso, pessoal. Vamos fazendo até chegar lá do outro lado, tá? Ok? Bom, pessoal, então veja bem, eu comecei aqui e já tô mais ou menos desse outro lado. Vou fazer só mais um aqui, ó, pra chegar aqui no meio, igualzinho, ó, pulo um aqui no meio, faço meu ponto V, tá? E pra ficar igualzinho lá do outro lado, ó, fiz meu ponto V, não vou fazer duas correntinhas, vou pular um ponto de base, no próximo faço o outro ponto V, onde tem a diminuição que eu havia dito, né, que precisa fazer. Como eu já disse, eu fiz já um modelinho, né, uma amostra, e eu vi que eu precisava de duas diminuição, assim, ó, de duas correntinhas, tá bom? Então já foi feito aqui, ó, no início, tá? Tem, ó, dois pontos V, sem duas correntinhas de separação, restante, ó, ponto V com duas correntinhas, tá vendo? Ó, duas correntinhas de separação, sempre um ponto V com duas correntinhas de separação. E aqui do outro lado eu já fiz a diminuição de mais duas correntinhas. Agora é só seguir normal, tá? Ó, duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, no próximo vou fazer o meu ponto V, que é ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto de base, tá? Ó. Então aqui eu já fiz duas correntinhas de separação e vou continuar fazendo, ó, até pulo um, até chegar lá no final. Chegando lá no final, eu volto aqui junto pra gente finalizar essa carreira aqui, ok? Junto, tá? Bom, pessoal, então, olha, aqui nessa parte dos pontos altos, olha, deu certinho, ó. Pulo um, faço aqui um ponto V, pulo um, e aí já tenho o ponto V aqui, tá? Então, aqui eu fiz o último ponto V, vou fazer as duas correntinhas de separação, tá? Venho aqui no ponto alto, ó, onde eu iniciei, tá? Faço ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e arrematar essa linha. E agora eu vou vir com a cor de minha preferência, tá? Pra fazer as florzinhas. Isso aqui a gente vai arrematar tudo, tá bom, pessoal? A gente vai arrematar tudo e agora eu vou vir com a minha cor pra fazer as florzinhas, tá bom? Você vai pegar aí a cor da sua preferência. Tem que ser aqui o barbante número 6 também, tá bom? Tudo barbante número 6, tá? Bom, pessoal, então, olha, para fazer as florzinhas, deixei aqui o fiozinho só pra você tá vendo onde que eu vou iniciar, tá bom, pessoal? É só pra você tá vendo, mas você pode iniciar pelo lado que você quiser. Então, olha só, meu fiozinho tá aqui, eu vou iniciar aqui, ó, exatamente onde eu tenho aqueles, tá vendo, ó, os dois pontos V juntinho, tá? Só que eu vou pular ele, tá bom, pessoal? Então, eu escolhi aqui um vermelho mesclado, tá? Você vai escolher aí o fio de sua preferência. Então, vou iniciar com o meu nozinho aqui, ó, início, né? Vou ajeitar aqui. Então, olha só, veja bem, eu tenho aqui, então, os dois pontos. Olha só, tá? Então, está bem aqui. Só que, ó, vou virar o meu trabalho pelo lado do avesso. Lado do avesso, tá, pessoal? Então, cadê? Tá bem aqui, ó, tá vendo? E aqui, olha, você pode ver que é o lado do avesso, tá?
Então, vou aqui, ó, iniciar um nozinho aqui na minha agulha, tá? Os dois pontos V tá aqui, ó, do lado do avesso. Então, eu vou vir aqui, ó, 1, 2. No segundo, coloco a agulha desse jeito aqui, ó, tá? Aqui, ok? Vou puxar uma laçada, já vou começar a arrematar esse fio aqui, tá? Então, todas as pétalas vai ser do mesmo jeito, ó. Vai ser um ponto baixo. Vou arrematar o fio aqui, ó. Ponto baixo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos. E para finalizar, mais um ponto baixo. Todas as pétalas vai ser do mesmo jeito. Então, já tenho aqui uma pétala, tá? Vou, olha, tá vendo aqui duas correntinhas de separação? Eu vou trabalhar nelas também, tá? Então, venho aqui nas duas correntinhas de separação, ó, coloco a agulha, vou fazer uma pétala da mesma forma. Ponto baixo, 3 pontos altos. 1, 2, 3, tá? E para finalizar a pétala, um ponto baixo, ok? Então, para iniciar, ó, agora eu venho aqui no próximo, no seguinte espacinho onde tenho duas correntinhas, tá? Que vai ser o ponto V. Então, para iniciar, eu vou fazer aqui 4 pétalas, tá? Então, aqui já é o meu terceiro. Sempre, ó, ponto baixo, 3 ponto alto e finaliza com um ponto baixo, tá? Então, tá aqui na terceira pétala, vou fazer, ó, o próximo espacinho de duas correntinhas, tá vendo? Vou fazer a quarta pétala. Inicio com ponto baixo, tá? 3 pontos altos. 1, 2, opa, e 3, e finalizo com um ponto baixo, tá? Então, tenho aqui 4 pétalas, olha só que bonitinho, gente. Coloco a minha agulha aqui no primeiro ponto baixo, ó, onde eu iniciei, tá? Vou encaixar a minha agulha aqui, ó, nessa alcinha aqui do último ponto baixo. Ajusto aqui a minha agulha, a linha na agulha, né? E vou puxar essa linha aqui, ó, pro lado de cá do ponto baixo, tá bom? E aí, aqui eu faço sempre uma correntinha. Aí, o próximo, ó, espacinho de duas correntinhas, tá? Vou fazer a minha pétala. Ponto baixo, 3 ponto alto. 1, 2, 3. E um ponto baixo, formou a primeira pétala, tá? Ficou curiosa como ficou aqui? Olha só que bonitinho. Uma florzinha com 4 pétalas, tá vendo? Esse aqui vai ser o lado da frente. Olha só que fofo, gente. Tá vendo? Que fofinho, né? Agora, eu sempre vou fazer essa repetição aqui, olha. Não vai ser mais 4 pétalas, vão ser sempre 3 pétalas, tá? De agora em diante, até lá no final, o final vai modificar, mas durante o trabalho todo vão ser 3 pétalas. Então, eu já tenho uma pétala, tá? Vou fazer aqui, ó, no próximo espaço de duas correntinhas, ó, tá vendo? Eu já venho e vou fazer a minha segunda pétala, tá? Ponto baixo, 3 pontos altos e um ponto baixo. Segunda pétala, próximo espacinho de duas correntinhas. Coloco a agulha, ponto baixo, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, tá? E finalizo com ponto baixo. Tá? Então, eu dou uma esticadinha aqui sempre, tá? Ó. 3 pétalas, né?
Agora vai ser sempre uma florzinha pro lado de dentro, uma florzinha pro lado de fora, tá bom? Então agora, ó, foi pro lado de dentro, né? Aqui é o lado de dentro. E agora aqui pro lado de fora. Pro lado de fora, a gente vai fazer o seguinte, ó, tá vendo? Vai fazer assim. Então eu tenho aqui, ó, duas pétalas. Aí aqui, ó, eu tenho ponto baixo aqui e ponto baixo aqui. Eu vou vir nesse ponto baixo do lado de cá, tá bom? Do lado de cá. E aí, ó, vou colocar a agulha no ponto baixo e vou encaixar a agulha aqui, ó, nessa linha que eu estiquei aqui, do último ponto baixo, tá? E vou passar essa linha pro lado de cá, tá vendo? E faço sempre uma correntinha, tá? Então ficou já, olha, uma flor pro lado de cá e uma outra pro lado de cá, tá vendo? Muito fofinho. Fiz uma correntinha para prender, já vou aqui, ó, próximo espacinho onde tem duas correntinhas. Ponto baixo, 3 pontos altos, 2, 3 e mais um ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui as 3 pétalas e aí eu já volto, tá? Ó, tô com uma pétala. Olha só, pessoal, então eu fiz as 3 pétalas, estico aqui o fio, tá? Então, a próxima pétala, a próxima folha, florzinha, vai ser pro lado de lá, tá bom? Então, ó, vou fazer desse jeito aqui, ó, esse movimento aqui, ó, de lá pra cá. Aí, eu tenho aqui, ó, 2 pétalas aqui. Então, aí, eu vou vir aqui, ó, pro de baixo. Perdão, tá bom, pessoal? Vem aqui pro de cima, ó. Então, eu tenho aqui, ó, repetir. Tenho uma pétala aqui e a outra aqui, tá? Então, eu tenho um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui. Eu vou vir no ponto baixo dessa pétala aqui, ó. Coloco a agulha, encaixo a agulha aqui no fiozinho que eu estiquei, ó. Ajusto e puxo o fiozinho pro lado de cá. Faço uma correntinha, vou pro próximo. Fazer mais 3 pétalas, tá bom? Então, um ponto baixo, 3 correntinhas, 3 pontos altos e um ponto baixo. Fazer 3 pétalas. Bom, olha só, fiz aqui então 3 pétalas, tá? O próximo agora, ó, eu vou fazer a florzinha pro lado daqui de baixo, ó, tá vendo? Então, eu vou fazer assim, ó, tá? Então, o movimento vai ser assim. Vou esticar aqui. Então, aqui, olha, eu tenho essa pétala aqui e essa, tá? De cima e de baixo. Ponto baixo e ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó, um ponto baixo aqui da pétala daqui, ó, tá bom? Coloco a agulha, encaixo aqui, ó, a alcinha aqui que eu estiquei. Puxo essa alcinha aqui pro lado de cá, tá? E prendo com ponto baixo. No próximo, vou fazer mais 3 pétalas e assim por diante. Então, o próximo que eu vou fazer, tá bom? Aí, eu vou vendo aqui e vai sendo assim, nessa sequência que eu vou fazer por toda a minha volta, tá bom, pessoal? Até eu chegar aqui no último, ó. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu retorno aqui pra gente fazer aqui junto, tá? E finalizar essa parte aqui de flor, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então, olha só, eu estou aqui quase finalizando a carreira toda aqui, ó, com essas florzinhas aqui, tá vendo? Tá ficando bonitinho. Aí, olha só, aqui falta 1, 2, 3, 4, 5 espaços, tá vendo, ó? Ou seja, eu tenho aqui, ó, 3 ponto V separado aqui, ó, por 2 correntinhas, tá? Tá desse jeito. Aí, então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui foi o meu último ponto que eu finalizei, né? Agora eu vou fazer aqui, são sempre 3 pétalas que eu faço e fecho. Aqui, tá? Faltando, olha, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 espaços aqui de 2 correntinhas. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui 2 pétalas, sempre daquele jeito, né? Um ponto alto, perdão, um ponto baixo, 3 pontos altos e mais um ponto alto para fechar uma pétala, tá? Vou fazer a segunda do mesmo jeito, tá bom?
um ponto baixo, 3 pontos altos e mais um ponto baixo. Olha só, 3 pontos altos e mais um ponto baixo. Então, aqui, ó, faltava 5, certo? Então, eu fiz aqui apenas 2 pétalas, tá, ó. Aqui já tá finalizando. Fiz 2 pétalas, olha só. E aí, sobrou uma, tá vendo, ó, um ponto V, 2 pontos V separado por 2 correntinhas, né? Fiz apenas 2 aqui no finalzinho. O que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui, olha, eu vou fazer da seguinte forma. Vou vir aqui, ó, nessa primeira flor aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui, olha, uma flor, tá vendo? Vou vir aqui, ó, na pétala aqui de baixo, tá? Então, olha só, é sempre um ponto baixo e 2 pontos baixos. Vou vir aqui nesse ponto baixo aqui, dessa pétala daqui, tá? Vou puxar uma laçadinha e fazer um ponto baixíssimo, tá? Fiz um ponto baixíssimo, agora eu vou vir aqui, ó, fazer a terceira pétala, porque olha só, 1, 2. Prendi lá e agora eu vou fazer a terceira pétala aqui, tá? No próximo espacinho de 2 correntinhas, que dá aqui em cima do ponto V aqui, ó. Então, é 2, 3 ponto alto, um ponto baixo, tá? Então, ficou, olha só, 1, 2, 3. Agora, ficou os 3, tá? O próximo que eu vou prender é aqui embaixo, ó. É aqui nessa florzinha aqui de baixo, tá? Então, eu vou vir nessa pétala aqui, ó, tá bom? Ó, tem um ponto baixo aqui e aqui. Vou vir no ponto baixo do lado de cá. Encaixo a minha laçadinha aqui, puxo pra cá. Aqui eu vou fazer uma correntinha, tá bom? E sobrou, ó, aqui já fechei, tá? Deixa eu esticar aqui. Olha só, fechei, consegui fechar e já emendar com o primeiro, tá? E agora aqui embaixo, olha, sobrou 2, né? 2 espacinhos de 2 correntinhas. Então, eu vou fazer 2 pétalas aqui pra finalizar, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 2 últimas pétalas. 3 ponto alto, um ponto baixo e a última pétala, olha só. Um ponto baixo, 3 ponto alto, 1, 2, 3 ponto alto e um ponto baixo. Pronto, finalizei as pétalas. Agora, olha só, aqui nessa flor, tem aqui, ó, essas 2 pétalas aqui de baixo, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, ó, nessa pétala aqui de baixo, aqui onde eu iniciei, ó, tá? Enfio aqui a minha agulha aqui, bem aqui no início, ó, ajusto aqui, puxo uma laçadinha, ponto baixíssimo, uma correntinha e finalizou, tá, pessoal? Agora, você vai ajustar tudinho aqui assim, ó, vai assentar aqui tudo direitinho, tá? E vai ver que, ó, fechou tudo certinho. Tá? Aqui, ó, eu fiz duas pétalas, fiz aqui a junção aqui, ó, eu uni e fiz a terceira pétala, lembra? Aí, aqui, eu uni essa pétala aqui, ó, nessa florzinha aqui, tá? E aí, agora, eu finalizei 2 pétalas que eu uni aqui, ó, nas 2 primeiras pétalas que ficou pro lado aqui de fora, ó, tá bom? Agora, eu vou cortar essa linha, tá? Eu vou dar continuidade com o barbante cru, ok? Bom, então, olha só, tá vendo aqui onde eu fiz o arremate, né? Eu vou primeiramente virar aqui assim do lado do avesso, tá? Tô aqui com o nozinho, ó, do barbante cru, né? Aqui, já com nó, eu vou laçar a minha agulha, vou iniciar com ponto alto. Só pra gente ficar junto aí no mesmo ponto, então, olha só, arrematei aqui, tá? E aí, olha, eu já tenho o primeiro ponto, que lembra que eu falei que eu tinha que pular sempre um ponto aqui? Quando eu tava fazendo esse barbante verde, eu fazia
o ponto V, pulava um ponto, né? Ponto V, pulava um ponto V, pulava um ponto. Agora a gente vai trabalhar nesses pontos que a gente pulou, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho, olha, aqui bem aqui onde eu arrematei a linha, eu tenho aqui, ó, essa linha aqui de 2 correntinhas. Aqui na última carreira eu coloquei 3 pontos altos, onde eu tinha 2 correntinhas. Iniciei o trabalho no ponto alto do meio, ó, tenho um ponto alto, 2 e 3 aqui, onde eu tenho 2 correntinhas. Eu iniciei aqui no ponto do meio. Então, eu vou iniciar aqui, ó, no ponto seguinte, tá? Onde não tenho um ponto vazio sem ter trabalhado, ó. Então, tô aqui com o meu ponto, o meu nozinho inicial na agulha, vou laçar e vou vir aqui, ó, no ponto do lado aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3. Vou aqui nesse ponto de número 3, vou trabalhar somente nos pontos que não estão trabalhados aqui na parte do barbante, de cor cru, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, um ponto alto, tiro de 2 em 2. Aqui eu vou fazer 1, 2 correntinhas, laço, e aí, olha, então você pode ver que aqui tem um ponto alto, mas ele tem um ponto trabalhado aqui, ó. O ponto V foi trabalhado aqui no próximo ponto. Então, venho nesse ponto seguinte, tá? Coloco a agulha e faço um ponto alto, tá bom? Depois a gente arremata todos esses fios. Então, olha só, ficou assim. Faço ponto alto, 2 correntinhas, laço, pulo esse ponto que tá trabalhado, ó, tá? Venho nesse que tá sem trabalhar. Coloco a agulha, puxo uma laçadinha e faço aqui um ponto alto. Novamente, vou repetindo. 2 correntinhas, laço, pulo esse que está trabalhado aqui com o verde, venho no próximo que não está trabalhado, puxo uma laçadinha e faço ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer a carreira inteira desse jeito. Ponto alto separado por 2 correntinhas, sempre pulando esse que, olha só, tá trabalhado. Aí, eu venho aqui, ó, onde não está trabalhado, tá? Vou fazer assim pela volta toda, tá bom? E aí, quando eu estiver chegando aqui no final, olha, nesse último ponto aqui, tá? Nesse último ponto, eu volto aqui pra gente finalizar essa carreira junto aqui, tá bom? Bom, pessoal, então, olha só, pra finalizar aqui, né, eu fiz o último ponto alto aqui, e aí tem o primeiro ponto alto aqui. Entre esses 2 pontos, olha, tem o ponto V aqui, tá? Com o barbante verde. Então, para finalizar aqui, ó, eu vou dar uma laçada na minha agulha, vou vir aqui no ponto alto, ó, coloco a agulha, puxo uma laçada, tá? Fiquei com as 3 argolinhas na agulha, aqui eu vou puxar todos de uma vez, tá bom? Aí vai ficar assim, ó, tá? Não fechei com 2 correntinhas, eu fiz aqui, na verdade, um ponto alto para fechar, ponto meio alto, tá? Porque eu puxei as 3 argolinhas, olha só, de uma vez. Bom, então, agora, olha, para a próxima carreira, eu vou virar o trabalho assim para minha frente, ou seja, as flores vão ficar virado para mim, tá? Então, olha só, ficou assim desse jeito, tá ok? Aqui eu vou fazer uma correntinha ainda nesse mesmo espaço, olha só. Vou colocar a agulha, puxo uma laçada e faço aqui um ponto baixo, tá? Vou fazer 3 correntinhas. No próximo espaço, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Novamente faço 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, tá? Fiz 2 alças de 3 correntinhas. Agora, eu vou laçar a minha agulha no próximo espaço. Eu vou colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos, tá? 5 pontos altos. No próximo espaço, coloco a agulha, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo.
3 correntinhas, no próximo um ponto baixo, 3 correntinhas, no próximo um ponto baixo. Então, agora eu fiz 3 alças de 3 correntinhas, tá? Depois das 3 alças, eu vou laçar, faço aqui 5 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou no próximo ponto baixo. E agora vou repetir 3 alças, tá? 3 correntinhas, no próximo ponto baixo, 3 correntinhas, no próximo um ponto baixo e 3 correntinhas, e no próximo um ponto baixo, tá? Ó. Então, agora eu estou fazendo 3 alcinhas de 3 correntinhas e vou repetir 5 pontos altos, tá? Então, agora aqui, ó, você vai reparar que a sequência vai ser essa, ok? 5 pontos altos e 3 alças de 3 correntinhas. 5 pontos altos, 3 alças de 3 correntinhas, perdão. Tá? Só aqui no início foi 2 alcinhas. Restante vai ser todos 3 alcinhas com 5 pontos altos. Chegando no final, tá bom? Eu vou voltar aqui pra gente fazer a finalização junto, tá ok? Bom, pessoal, então olha só, chegando aqui no final, tá? Olha só, então terminou aqui direitinho, tá vendo? Olha, com os 5 pontos altos e no próximo ponto baixo. Agora aqui, ó, lembra que eu comecei só com duas alcinhas? Então, agora eu vou fazer a terceira. A terceira eu vou fazer da seguinte forma, para finalizar a carreira, tá? Eu vou fazer aqui, ó, depois do ponto baixo, deixa eu só voltar aqui, ó. Então, eu fiz os 5 pontos altos, né? Aí, sobrou um aqui, ó, onde eu coloco a agulha, faço um ponto baixo, tá? Agora, para finalizar, eu faço uma correntinha, laço aqui, olha, tá? A minha agulha, venho aqui no primeiro ponto baixo, onde eu iniciei essa carreira, ó, coloco a agulha, e aqui eu vou puxar todas as 3 argolinhas de uma vez, tá? Ó. Então, sendo assim, aqui ficou as 3 alcinhas, tá vendo? Desse jeito, tá? Agora, para a próxima carreira, eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Sendo que a primeira correntinha, eu vou deixar ela como se fosse um ponto baixo. Então, depois do ponto baixo, tem 1, 2, 3, né? Então, no total, aqui eu iniciei com 4 correntinhas, vou aqui, ó, já é a próxima carreira, tá? Vou aqui nessa primeira alça aqui, ó, e faço um ponto baixo. Então, formou uma alça, olha, tá? Subo mais 3 correntinhas, vou para a próxima alça, passo mais um ponto baixo, ok? Então, aqui, ó, ficou 1, 2, 3. E nessa carreira, agora, fica 2 alcinhas, tá? Sem fazer correntinha nenhuma, eu laço a minha agulha. Aqui estão 5 pontos altos, né? Eu vou pegar aqui, ó, em cada ponto alto eu tenho 2 alças aqui, tá vendo, ó? Eu vou laçar minha agulha e vou trabalhar apenas com a alcinha aqui de trás, ó. Faço um ponto alto em cima de ponto alto, tá? Uma correntinha de separação, laço a minha agulha, vou pro próximo ponto alto, tá bom? Vou trabalhar na alcinha apenas aqui de trás, olha, em cada ponto alto eu tenho essas 2 alças aqui, tá? Vou trabalhar apenas, ó, coloco a agulha aqui no meio do ponto alto, tá vendo? Só que eu vou trabalhar na alça aqui de trás, ó. Tá? Faço ponto alto em cima. Uma correntinha de separação, laço a minha agulha, vou pro próximo ponto alto, ó. Coloco a agulha, faço um ponto alto. Laço, quarto ponto alto aqui, ó. Coloco a agulha na alcinha de trás, faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, aqui é o último ponto alto. Então, eu trabalho na alcinha de trás, faço meu último ponto alto, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Aí, agora eu vou aqui, sem fazer correntinha nenhuma, vou trabalhar em cima das 3 alças aqui, ó. Na primeira alça, coloco a agulha, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Na próxima alça, coloco a agulha, um ponto baixo.
3 correntinhas, na terceira alça, ponho a agulha e o ponto baixo. Ficou aqui, então, 2 alças, sem fazer correntinha nenhuma, laço. Vou novamente trabalhar em cima dos 5 pontos altos, sempre trabalhando, ó, na alcinha de trás. Ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha, tá? Então, eu vou fazer dessa forma por toda a minha carreira. Quando chegar aqui no final, olha, tá? Eu iniciei aqui, ó. Quando eu fizer o último 5 pontos altos aqui dessa carreira, eu volto aqui pra gente finalizar junto, tá bom? Bom, pessoal, então, olha só. Aqui eu fiz, tá vendo? Trabalhei em cima dos últimos 5 pontos altos, tá? Fiz o último ponto alto, não vou fazer correntinha nenhuma. Lembra que aqui eu iniciei com 4 correntinhas? Então, eu vou vir aqui na primeira correntinha, coloco a agulha, tá? E faço aqui um ponto baixíssimo. E aí, eu finalizo essa carreira, tá bom? Bom, então, olha, depois de ter feito ponto baixíssimo, agora para a próxima carreira, eu vou fazer uma correntinha, venho na primeira alça, coloco a agulha e faço o primeiro ponto baixo. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou na próxima alça, coloco a agulha e prendo com ponto baixo e aí vai formar uma alça apenas, tá? Aí aqui, ó, depois do ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha, laço. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, né? Vou vir aqui no primeiro ponto alto, tá? Lembrando mais uma vez que, ó, dessa vez eu fiz uma correntinha para iniciar fazendo os pontos altos aqui. Então, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, porque senão vai repuxar, tá, pessoal? Por isso que eu fiz uma correntinha e aí fui pro primeiro ponto alto. E aí eu faço uma correntinha, vou pro segundo ponto alto e faço ponto alto. Uma correntinha de separação. Agora aqui, ó, no terceiro ponto alto, eu coloco a agulha, faço um ponto alto, uma correntinha e vou colocar mais um ponto alto em cima do terceiro, aqui da carreira anterior, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, no terceiro, ó, 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, eu vou ficar com ponto V aqui, ó, ponto alto, correntinha e ponto alto, tá? Faço uma correntinha, vou no quarto ponto alto aqui de base, faço ponto alto, uma correntinha. No quinto ponto alto, venho, coloco um ponto alto, ok? Aí, pra finalizar, ó, faço uma correntinha, né? Vou na primeira alça e faço um ponto alto, ok? Faço 1, 2, 3 correntinhas. Na próxima alça, coloco a agulha, um ponto baixo, tá? É ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, tá ok? E aqui eu vou fazer a repetição do que eu fiz aqui, ó, tá? Desse leque. Então, eu faço uma correntinha, laço. No primeiro, eu coloco um ponto alto, uma correntinha de separação. No segundo, um ponto alto, uma correntinha de separação. No terceiro, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, ok? Uma correntinha, no quarto, um ponto alto. Uma correntinha e no quinto, um ponto alto. Ok? Fiz o quinto ponto alto aqui, ó. Uma correntinha, vou na alcinha, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas na próxima alça, um ponto baixo, uma correntinha e começo novamente, ó, tá? No próximo leque a repetir aqui, ok? Então, nessa carreira eu vou ficar com apenas uma alça, né? Entre um leque e o outro. E aqui, ó, no leque eu fiz um aumento aqui no terceiro ponto alto, ó, de um ponto V, tá bom? Pra não repuxar, tá? Ok? E lembrando mais uma vez que antes de iniciar o leque, eu fiz aqui, ó, ponto baixo, tá vendo? Aí eu fiz uma correntinha e comecei a fazer o leque. Quando eu termino o leque, ó, último ponto alto, fiz uma correntinha, aí fiz ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. Uma correntinha e vou fazer novamente, tá bom, pessoal? Eu tô repetindo, porque às vezes, tá? Algumas pessoas lá na frente, futuramente, pergunta e aí às vezes eu já nem lembro mais de como é que eu fiz, tá bom, pessoal? Por isso que eu tô repetindo.
tá? Me perdoe, mas é necessário repetir para as pessoas que são iniciantes, tá bom? Então é isso. Vamos repetir tudo isso até chegar aqui, ó, até terminar o último leque. Quando terminar o último leque, eu venho aqui pra gente finalizar junto aqui nesse ponto baixo, tá bom? Bom, pessoal, então olha só, tô finalizando aqui, tá? Fiz o último ponto alto, olha, sempre fazendo do mesmo jeito. Último ponto alto, vou fazer uma correntinha, né? E aqui, ó, onde eu iniciei, né, com ponto baixo, ó, coloco a agulha no ponto baixo, faço ponto baixíssimo e tá finalizado, tá bom, pessoal? Essa carreira. Agora eu vou fazer a última carreira, tá, pessoal? Nessa carreira aqui, eu vou continuar usando esse barbante, né? Mas você pode também tá usando o fio que você fez as florzinhas, tá bom? Eu tô até meio em dúvida, né? Mas, primeiramente, eu vou estar usando esse barbante, vou continuar, tá ok? Bom, então, olha só, aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui na carreira anterior. Vou fazer uma correntinha, entro aqui na alcinha e faço um ponto baixo, tá bom? Faço uma correntinha, vou entrar no primeiro espaço aqui, ó, tá vendo? Do leque, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, tá? Venho aqui, olha, no ponto baixo, no pezinho das 3 correntinhas, vou pegar essa alça e mais essa. Coloco a agulha, puxo uma laçadinha e passo um ponto baixo, ok? Formou um picô. Vou no próximo espacinho de uma correntinha, prendo um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas. No pezinho das 3 correntinhas, aqui no ponto baixo eu coloco a agulha nessa alça e nesta daqui, ok? Puxo uma laçadinha, prendo com ponto baixo e vou no próximo espaço. Prendo com ponto baixo aqui, faço 3 correntinhas. No pezinho das 3 correntinhas, ó, coloco a agulha no ponto baixo aqui, nessa alcinha e nesta. Puxo uma laçadinha, faço um ponto baixo. No próximo espaço, repito, um ponto baixo, 3 correntinhas. No pezinho das 3 correntinhas, coloco a agulha bem aqui assim, no ponto baixo, puxo uma laçada, passo um ponto baixo, vou no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Repito, 3 correntinhas, né? No pezinho das 3 correntinhas, olha, coloco a agulha, puxo uma laçada, prendo com ponto baixo, vou no próximo espacinho. Prendo com ponto baixo aqui, tá? Então, eu vou... Então, depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, prendi com ponto baixo, faço mais 3 correntinhas aqui no ponto baixo, prendo com ponto baixo. Aqui onde eu tenho esse espaço, ó, prendo com ponto baixo, certo? E aí, faço uma correntinha, tá? Vou aqui no espaço da alça, ó, prendo com ponto baixo. E aí, eu vou repetir o que eu iniciei aqui. Então, eu faço uma correntinha, vou nesse espaço aqui, ó, o primeiro, prendo ponto baixo e vou fazer o meu picô, tá bom? Vou fazer o ponto baixo e picô até chegar aqui no último e aí eu retorno, tá bom, pessoal? Vai ficando assim, olha, ok? Bom, pessoal, então, olha só, fiz aqui meu último picô. Aqui eu tenho espaço, ó, antes da alça, tá? Prendo com ponto baixo, faço uma correntinha, venho aqui na alça, prendo com ponto baixo, uma correntinha e começo no primeiro espaço, ponto baixo, picô e assim por diante até o final, tá, pessoal? E ele vai ficando assim, o último acabamento, a última carreira. Olha, 6 picôs, tá ok? Então, veja só, o resultado é esse que você está vendo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse trabalhinho, tá, pessoal? Compartilhe em suas redes sociais, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.